Hello everyone and welcome to another episode of Air19.io. But eu não vou falar em inglês hoje, vou falar em português. As legendas vão estar aqui em inglês, né? E hoje o vídeo aqui é um pouco diferente. O objetivo aqui é fazer uma retrospectiva do que aconteceu no ano 2025. O objetivo inicial não era um podcast. Eu já falei isso para algumas pessoas. O objetivo era na verdade criar quase que um blog pessoal e divulgar ali alguns artigos, etc. E simplesmente veio na minha cabeça de eu começar a entrevistar pessoas. Falei com um amigo meu que é russo, que foi inclusive a primeira pessoa que eu entrevistei, o Sergei Shubarov. E eu queria fazer um teste, né? Então eu tive que aprender tudo só, com o que eu tinha, com o que eu tenho de equipamento, etc. Depois eu fui melhorando câmera, depois fui melhorando o microfone, etc. E gravei 12 episódios no ano de 2025, que eu chamei de Season 1. Esse ano foi basicamente um aprendizado para mim. Eu errei muito, era o que eu já esperava, eu ia errar bastante. Tive vergonha de publicar os primeiros episódios, porque achava ali que o meu inglês não era o suficiente para me comunicar com as pessoas num estilo de entrevista, até porque a gente não tem uma pauta específica. Eu separo ali algumas perguntas em que eu acho que seriam interessantes fazer para a pessoa e a conversa vai fluindo. Então, tive vergonha. E depois isso passou, com o tempo isso foi passando. Gravei com pessoas que eu jamais pensei em gravar. Vou citar aqui o nome de todas elas. Mas isso foi um pouco além. E o podcast já tem uma Season 2 para 2026. Já tem pessoas que eu fui conhecendo em conferências, etc. A ideia de fazer o podcast em inglês era justamente poder ter um alcance. Algumas pessoas sabem, eu vivo na Europa, eu vivo em Portugal, então era ter um alcance maior. E fui conhecendo outras pessoas e tendo outros contatos, e eu realmente não esperava ter conversado com toda essa gente. E confesso para vocês que estou muito feliz, estou realizado, era um dos meus sonhos. Nunca pensei que um dia ia ter um podcast. Não é fácil, as pessoas podem achar que é só dar o play e gravar aqui, mas não é fácil. Existe toda uma preparação, se a gente quer fazer um trabalho legal. Para quem não sabe o que é R19 é basicamente um nickname que eu tenho há muito tempo, e coloquei esse nickname como o nome do podcast. Então, e esse podcast, que na verdade não era um podcast, que se tornou um podcast, ele evoluiu. O ano que vem nós vamos ter a nossa primeira conferência e vai ser com 100% de pessoas que já vieram no nosso podcast. É lógico que não vão ser todas, mas eu vou estar trazendo pessoas, alguns dos membros, pessoas que vão vir da Rússia, pessoas que vão vir da Noruega, da Bélgica, do Brasil, dos Estados Unidos. E vai ser uma conferência muito legal. Vai acontecer em Lisboa, dia 6 de junho de 2026, né, como já foi anunciado. Eu estou muito feliz. Era outra coisa que eu não esperava fazer. E em uma conversa que eu tive com o Yuri Diógenes, que foi uma das pessoas que eu entrevistei, e que eu era só um fã dele e nunca esperei conversar com esse cara pessoalmente. Pra mim foi muito top, a gente virou amigo e tudo mais. Ele falou: cara, por que tu não faz um evento, né? Por que tu não faz uma conferência? Eu comecei a trabalhar naquilo e pronto, o negócio tá andando, tá funcionando, né? Tu pode checar essa informação aqui nesse vídeo depois. Mas eu primeiro gostaria de agradecer todas as pessoas que aceitaram o convite para vir aqui, para vir conversar comigo. Nós somos um podcast pequeno, querendo ou não, nichado, que é muito focado para pessoas que são mais técnicas, etc. E acaba sendo em inglês, então existe aí uma série de complicações pelo meio do caminho, né? Principalmente
por público que não fala inglês, ou não consegue entender o inglês. E eu quero agradecer, eu vou numerando as pessoas, tá? Eu tenho aqui anotado, ou seja, as pessoas que já vieram aqui no episódio, eu vim aqui agradecer a todas elas. Sergei Chubarov foi o primeiro, acho que corajoso, além de amigo, é corajoso também, porque aceitar ser o primeiro, principalmente num podcast pequeno que nem o meu, nunca é fácil. Sergei Chubarov, te agradeço bastante. Eu já conheço ele há algum tempo. É o que eu chamo de meu amigo russo. Também o Éder Luiz. O Éder Luiz, ele é um cara que eu admiro bastante, é brasileiro. Esse cara foi meu instrutor na época que eu fiz o CH, a certificação do Ethical Hacker. E esse cara, eu criei uma admiração muito grande por ele. Não fazia o menor sentido esse cara não estar comigo no podcast, e agradeço por ele ter aceito também. Júlio Araújo foi um cara que, por um acaso, eu fui professor dele em uma pós-graduação, e ele foi um dos caras que logo no começo comentou, falou, cara, que projeto legal, não sei o quê. E como meu projeto não era trazer estrelas para cá, e sim pessoas que pudessem conversar comigo sobre hacking, esse tipo de papo, tu aceita vir bater um papo comigo? Ele aceitou e foi muito legal, foi um papo muito produtivo. Logo em seguida, teve o Weasley, da Cross-Site Scripting Hatch, um cara que, assim, espetacular, não tenho o que falar dele. Ele é uma mistura de uma pessoa muito boa com um cara maluco. Tem um projeto incrível, a Cross-Site Scripting Hatch. Hoje eles são nossos patrocinadores aqui do podcast. E é um cara que eu gosto muito, tem um carinho não só como profissional, mas como pessoa também. Um cara que eu falo com ele todo dia. Ele é literalmente maluco. Depois teve o episódio 5, que foi o do Johan. O Johan foi um cara que eu conheci no ASP Global AppSec, que aconteceu, e ele era um dos speakers lá também, e aceitou. Ele vem com aquela máscara de unicórnio ali, com aquela persona dele que é muito interessante. E que criou aquela persona para falar sobre temas que para outras pessoas eram chatas, que para ele foi uma forma de ele conseguir, né, falar sobre um assunto que é relativamente chato para algumas pessoas de uma forma interativa e legal. No episódio 6 já teve meu amigo Yuri Diógenes. Para quem não conhece o Yuri Diógenes, eu acho muito difícil aqui, principalmente brasileiros, não conhecerem o Yuri Diógenes. Ele é um cara que há muito tempo eu sou fã desse cara. Eu realmente não esperava que ele aceitasse meu convite. Ele tem cargo de direção lá na Microsoft, trabalha por muitos anos como diretor ali na Microsoft, escreveu muitos livros, é professor em várias universidades, é um cara que eu tenho um carinho gigantesco por ele. No episódio 7 teve a Tereza Pereira, nossa primeira mulher, né, aqui no podcast. E a Tereza, ela foi... ela surpreendeu não só a mim, mas muitas das pessoas. E quando eu falo surpreender, não é porque ela é mulher, mas surpreender com a qualidade e nível técnico. Ela tem um nível técnico muito fora da curva. Então, obrigado, Tereza, também por ter aceitado participar. A Tereza, inclusive, vai ser uma das speakers da nossa conferência. Depois nós tivemos o Pavitra. O Pavitra é um indiano com 15 anos de idade que com 11 já tinha feito um hack no Google. O cara é fora da curva. Esse menino, ele é espetacular, ele tem um futuro incrível. Quem me indicou ele foi o Weasley. E esse cara, ele é absurdo. Ele hoje tem 15 anos de idade e ele faz um trabalho, assim, incrível. O cara faz hacking em tudo, é absurdo. Eu me senti Hulk quando comecei a conversar com ele. É incrível. Depois nós tivemos o Dr. Erdal Owaskia. Eu demorei muito para falar esse nome. Ele é um cara que, assim, ele é muito diferente. Ele é um cara que é conhecido globalmente, escreveu diversos livros também. E eu me surpreendi positivamente, principalmente com a humildade desse cara. Ele é incrível, é fora da curva. Se tu ainda não conhece ele, assiste lá o episódio. É uma pessoa muito especial, uma pessoa que tem um nível de conhecimento técnico e também
como o siso, que é extremamente fora da curva. Depois disso eu tive meu grande amigo Jefferson Macedo. O Jeffão é um cara que eu admiro bastante também. É brasileiro, já foi instrutor comigo, manja muito de resposta a incidente, manja muito de hacking também. Então, se tu não assistiu o episódio dele, assiste. Ele também vai ser um dos nossos speakers na nossa conferência. O papo foi muito bacana. Apesar de termos brasileiros ali, o papo foi também, como regra do podcast, o papo foi totalmente em inglês. E ele arrebentou, é um cara que eu gosto muito, tenho um imenso carinho por ele. Depois tivemos o Dave Malm, que é um cara, um maluco também, que foi indicado ali pelo Weasley. E esse cara, ele é criador de uma plataforma chamada Shinobi. É uma plataforma de pentest web, mobile, etc., que envolve AI. E a plataforma do cara é incrível, é um cara super inteligente, é um cara muito bom, muito bom. Foi o episódio número 11. E por fim, tivemos aqui a agenda de um cara que é um cara que eu tinha muita vontade de falar com ele. Que tem uma agenda também super corrida. É um português, tá? O André Batista. Ele é fundador da EtHack. E a gente conversou sobre... Ele tem lá a própria plataforma dele. Ele já fez diversos eventos aqui em Portugal. É um cara excepcional. Um cara magnífico. Que teve ali a humildade também de aceitar um convite de um podcast pequeno. E eu tô muito feliz, tá? Mais uma vez. E eu queria deixar esse agradecimento a todas as pessoas aqui que acompanharam o podcast, que estão acompanhando. Não deixe de se inscrever. A gente vai ter muito mais episódios no ano que vem. Compartilha com teus amigos. Compartilha com pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Cada episódio eu faço com muito carinho. Cada episódio eu aprendo alguma coisa. Cada episódio eu aprendo como configurar alguma coisa no meu ambiente. Não é fácil. Meu podcast hoje não é a única coisa que eu faço. Faço ali várias outras coisas. Eu posso fazer um vídeo só sobre isso. E é isso. O objetivo desse vídeo hoje foi fazer um pouco dessa retrospectiva. Falar um pouco sobre cada um dos convidados. Todos os episódios estão disponíveis no Spotify, no YouTube, no Instagram, tem também no TikTok, disponível também no site do r19.io, para que tu possas consultar ali, etc. E não esquece de curtir os vídeos, de compartilhar, de se inscrever no canal. Isso pra gente que está começando é extremamente importante. Nosso conteúdo ele é 100% orgânico, a gente não faz impulsionamento, né, desse tipo de conteúdo, justamente para a gente ter literalmente um público fiel. E é isso, tá? Obrigado. Esse obrigado aqui vem do Milton, que é também o R19. Eu, no fim das contas, sou o R19. Super agradeço. Se tu tá vendo esse vídeo antes de 2026, um feliz ano novo, né? O Natal já passou. Estou gravando esse vídeo no dia 26. O Natal já passou. Se tu tá vendo esse vídeo antes do dia do início do ano que vem, eu te desejo um ano cheio de prosperidade, um ano feliz, com muita saúde, e aguarde os novos episódios, né? E se você tá vendo esse vídeo também depois, eu te desejo o mesmo, tá bem? E te vejo no próximo vídeo. Até logo.